Oi, povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a última e quarta fase do processo de industrialização do Brasil. E se você ainda não assistiu os vídeos em que eu falo sobre as outras fases, é só clicar nesse card que tá aparecendo agora, que vocês vão para uma sequência onde tem as 3 fases, tá bom? Aí depois você volta aqui e continua assistindo. Mas se você já assistiu, é só continuar aqui comigo que eu já vou dar início à aula. A quarta fase tem início em 1990 com a eleição de Fernando Collor de Mello e ele aplica aqui no Brasil o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele prega a participação mínima ou a não participação do Estado na economia, deixando ela fluir por si só, e ele também prega a abertura irrestrita ao capital estrangeiro. Com essa nova política, o Brasil passou por intensas transformações, como a privatização em massa, porque a maioria das empresas que tinham sido criadas lá na segunda fase foram privatizadas nessa época, e também foi criado várias agências reguladoras, como a ANAC, a ANEEL e a Anatel. Já com a abertura para o capital estrangeiro, várias empresas e produtos estrangeiros chegaram ao Brasil, indústrias estatais foram vendidas para outros países e houve também a falência de algumas empresas nacionais, porque o ambiente ficou muito mais competitivo e elas não estavam preparadas para isso. Uma coisa que é muito importante ser falada é que a população do Brasil mais que dobrou entre a década de 70 e 90. Em 1973, o Brasil tinha em torno de 90 milhões de habitantes, já em 1995 o Brasil estava com aproximadamente 186 milhões de habitantes. E com esse aumento populacional, uma parte significativa da população aumentou o seu poder de compra, aumentando assim a atividade econômica, a atividade industrial, o comércio, a agricultura. E vocês lembram da década perdida que eu falei no vídeo passado? Depois dessa crise que o Brasil enfrentou na década de 80, ficou muito caro produzir no eixo Rio-São Paulo, por causa da especialização das pessoas e porque os terrenos estavam muito caros por causa da grande procura. Então, muitas indústrias resolveram sair desse velho centro e começaram a migrar para outras partes do Brasil, criando novos centros industriais. O eixo Rio-São Paulo continuou sendo muito procurado, mas agora o Brasil possuía vários centros industriais para que as indústrias também pudessem se estabelecer. E isso causou o que chamamos de desconcentração industrial. A desconcentração industrial é a reorganização do parque industrial de um país, e esse fenômeno ocorre motivado por causa da alta competitividade dentro daquele campo industrial. E existem os fatores de repulsão, que são aqueles que incentivam as empresas a saírem daquele centro comercial, como a mão de obra mais cara por causa da especialização das pessoas, os terrenos mais caros por causa da grande procura, congestionamentos, presença de sindicatos fortes e atuantes, dentre outras coisas. E existe também os fatores de atração, que estão muito ligados aos fatores locacionais, como mão de obra mais barata, terrenos mais baratos ou doados por meio de incentivos fiscais. Só que esses fatores podem gerar uma guerra fiscal, que é a disputa entre estados para atrair grandes empresas para os locais desejados por meio de vantagens fiscais, fazendo com que algumas cidades tenham benefícios e outras saiam prejudicadas. Os estados e municípios que conseguem atrair grandes empresas ganham um aumento na sua economia, porque essas empresas vão gerar um lucro por causa da contratação de novos empregados, vão mexer na arrecadação de impostos e também vão melhorar a infraestrutura daquela região. Só que uma grande desvantagem é que esses estados e municípios tornam-se dependentes dessas empresas, porque se elas saírem dali, vai gerar um desemprego em massa e a economia daquela região vai cair muito. Os estados e municípios que perdem empresas importantes, como foi o caso do eixo Rio-São Paulo na década de 90, sofrem um fenômeno chamado de deseconomia de escala, que é caracterizado pela redução da atividade econômica em um grande centro metropolitano, gerado pela perda de postos de trabalho e pela redução na arrecadação de impostos. E antes de terminar o vídeo, eu fiz um resumo juntando as 4 fases desse processo de industrialização, e se você tiver interesse para poder te ajudar nos seus estudos, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição. Vocês vão lá, me mandam uma mensagem que eu envio para vocês, tá bom? O resumo tá em formato de PDF para poder ficar mais fácil de vocês imprimirem aí na casa de vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de compartilhar com seus amigos para eles também estudarem sobre o processo de industrialização do Brasil. E se você está estudando para algum vestibular e tem dificuldade em algum conteúdo de geografia, comenta aqui embaixo que eu preparo a aula e trago para vocês também.
Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!